Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, nós vamos fazer uma análise do relatório gerencial do GGRC11, o relatório gerencial de junho de 2020, ok? Mas antes da gente ir para o podcast, deixa eu lembrar vocês de algo muito importante. Nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no Spotify e nas outras demais plataformas de podcast, no Instagram e no YouTube. E para você nos encontrar nas redes sociais é muito simples. Basta você digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3. E esse é o Caetano, um dos meus gatos lindos que eu tenho. Dê uma olhadinha para a câmera. Dá um oi lá pro pessoal. Quem está ouvindo o podcast não consegue ver esse gato lindo, mas eu vou dar uma descrição dele. É um pequeno gatinho que nós temos, que nós achamos em uma sacola de lixo, e ele é branco com cinza, e ele é o gato mais novo que nós temos em casa. Então vamos para o podcast? Vamos lá, então, falar sobre o relatório gerencial do GGRC11 de junho de 2020, ok? Explicando brevemente o que é o GGRC11. O GGRC11 é um fundo de investimento imobiliário, que nós chamamos de FII, e ele investe prioritariamente na área de logística e também na área industrial. Então ele é um FII que ele compra galpões logísticos, galpões, e esses galpões são alugados para inquilinos da área de logística ou inquilinos da área industrial, ok? E aí o GGRC11 ele tem como finalidade, a prioridade dele é a locação atípica de seus imóveis. E aí a modalidade, né, dentro dessa modalidade nós temos três submodalidades. Nós temos Build to Suit, ou BTS que nós chamamos, Sale and Leaseback ou Retrofit. Então, primeiro explicando essa sopa de letrinhas para todo mundo, porque a minha intenção no podcast é ser o mais didático possível. Locação atípica, é uma locação geralmente para o longo prazo, ok? Geralmente são locações com prazo que nós podemos imaginar de 10 anos ou mais. E um detalhe importante, o inquilino só pode sair do imóvel quando ele pagar todos os seus aluguéis. Se eventualmente ele quiser quebrar o contrato e sair antes do final do contrato, ele tem que pagar todos os valores dos aluguéis remanescentes, ok? Isso também isso é bom para nós que somos cotistas, mas também é bom para o inquilino, porque se o inquilino faz um contrato atípico com um FII, tal como o GGRC11, isso significa que ele vai acordar um valor do aluguel que só vai ser reajustado de acordo com um benchmark, não vai ter aumento do seu aluguel, só vai ter um reajuste, ok? E aí eles podem reajustar o aluguel, o inquilino pode reajustar o aluguel de acordo com o IPCA, de acordo com o IGPM, e aí outros benchmarks que ele escolha, ok? E aí quando nós falamos em uma alocação na modalidade BTS, ou Build to Suit, nós estamos falando de uma alocação que é feita para o inquilino sob medida. Suponhamos que você fabrique geladeiras e você precise de um local dentro do seu galpão industrial que tenha um espaço reservado especificamente para uma máquina com as configurações daquela máquina. Isso você pode conversar com o GGRC11, nesse caso, antes de entrar no galpão, para que ele faça dentro desse galpão um espaço reservado para aquela máquina, ou seja, você quer um espaço sob medida para você utilizar aquela máquina. Então, quando nós falamos da modalidade BTS, ou Build to Suit, nós estamos falando de uma modalidade em que você está comprando, você está alugando um lugar em que o galpão ele é feito sob medida para você, ok? Sale and Leaseback nada mais é que o FII, no caso do GGRC11, ele compra o galpão industrial ou logístico que você está alugando e você aluga novamente, ou seja, para você não ter custos para você não ter aquele problema de cuidar com a questão de depreciação do imóvel, de repente uma calha que está com problema, ou de repente fazer uma reforma no piso, você dá essa responsabilidade para o GGRC11. Ele compra de você o galpão e aluga para você novamente. Você não precisa sair do galpão propriamente dito, ok? E retrofit é quando o GGRC, nesse caso, ele compra um galpão e ele dá uma retrofitada, né? Não sei se existe essa expressão, mas fazer retrofit ele dá uma repaginada no imóvel e depois ele aluga para os seus inquilinos, beleza? Início das atividades do GGRC11, abril de 2017, então é um fundo relativamente novo na Bolsa, quantidade de cotas 6.503.000,
o valor patrimonial da cota, 124,85 no fechamento de junho, e o valor de mercado da cota, R$ 135,45. Gleison, qual a diferença entre o valor patrimonial da cota e o valor de mercado da cota? O valor de mercado da cota é quanto as pessoas estão dispostas a pagar por cada cota que está sendo negociada de determinado FII. E o valor patrimonial da cota nada mais é que o patrimônio líquido do fundo dividido pela quantidade de cotas que o fundo tem. Ok? O patrimônio líquido do fundo, 811 milhões, e o valor de mercado do fundo, 880 milhões. Ou seja, o mercado acha que o fundo está valendo no fechamento de junho, estava valendo 880 milhões, e o patrimônio líquido do fundo, ou seja, aquilo que o fundo tem como patrimônio, todos os seus ativos, representavam apenas 811 milhões. Número de cotistas, 76 mil cotistas, com 875, e a taxa de administração e gestão, 1,10% ao ano. Então vejamos aqui um pouquinho, vamos ver um pouco o comentário da gestão, né? O comentário dos gestores. Como o relatório gerencial, como eu venho dizendo, ele é uma fotografia do último mês, né, do FII, nesse caso aqui é uma fotografia do mês de junho, é importante que a gente saiba o que a gestão tem feito nos últimos 30 dias. Né? Durante o mês de junho foram negociados 395 milhões de cotas, 395 mil cotas do fundo na B3, com volume diário de aproximadamente 2,4 milhões, uma variação de 43% versus o mês de maio. A cotação do GGRC 11 na B3 no último dia do mês foi de R$ 135,45, como nós vimos, né? Uma variação nominal de 12% ao mês e menos 4,5% nos últimos 12 meses. O IFIX se valorizou 6% em junho e apresentou uma desvalorização em 12% ao ano. O IFIX é uma cesta, né, com os ativos, com os FIIs mais negociados da Bolsa. Okay? Explicando resumidamente, ele é um índice de referência dos fundos de investimento imobiliário. Okay? O fundo não apresenta vacância física no portfólio, o que é muito bom para nós cotistas. Né? A base de cotistas conta com 76 mil cotistas, investidores entre pessoas físicas, jurídicas e investidores institucionais, mostrando um crescimento de 79% nos últimos 12 meses e 5,8% no mês de junho versus o mês anterior, maio. Ao longo do mês de junho, a injeção maciça de estímulos monetários e fiscais nas economias mundiais impulsionou os mercados financeiros, reforçando a crença de uma recuperação em V. Na segunda quinzena do mês, a volatilidade nos mercados aumentou devido ao receio da segunda onda, principalmente nos Estados Unidos, onde a reabertura dos estabelecimentos comerciais provocou uma aceleração de casos de Covid-19, combinado com a onda de protestos mundiais devido a abusos da polícia norte-americana. Okay? Aqui alguns fatos importantes. Primeiro, essa carta está fazendo menção a junho de 2019, então quem está ouvindo o podcast tem que se atentar a isso. E aqui ele fala da recuperação em V, que é esperada para o mercado, né? Alguns especulam recuperação em W, outros especulam recuperação em U, e aqui eles acreditam em uma recuperação em V. Segundo, esse medo que nós temos, né, o que o mundo está enfrentando, de que nós podemos ter uma segunda onda de coronavírus. E terceiro, os abusos da polícia norte-americana, né, como nós vimos no mês de junho ainda permanecia ao redor do mundo, e principalmente nos Estados Unidos, o problema que nós tivemos nos Estados Unidos com a polícia, que eles agrediram um jovem chamado George Floyd, né, que aí estourou isso lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil em menor escala. E depois nós temos uma outra coisa também, um insight que me ocorre agora fazendo o podcast, que por que é importante a gente ler o comentário das gestoras mês a mês? Porque o time de gestão é um time que está muito mais próximo do mercado de FIIs, e também é um time que está muito conectado com o que acontece no mundo a nível macroeconômico e no Brasil a nível microeconômico, né, se nós formos olhar assim. De modo que é quase uma aula de economia a gente lê a carta os comentários das gestoras. Isso é muito bom para nós que estamos começando, e não só para quem está começando, como para quem já investe. Né? Esses caras são muito feras, e uma vez que você acredita na gestão, é bom que você acompanhe os comentários dela, que daí você já tem uma aula grátis de economia. Né?
No Brasil, o processo de reabertura da economia se iniciou em alguns estados, né, como nós já sabemos, apesar das limitações referentes ao grau de abertura de determinados setores, os protocolos referentes à volta ainda limitam a velocidade de recuperação da economia e, consequentemente, a melhora do cenário econômico como um todo. Após uma forte contração dos números de atividade no Brasil em abril, os dados começaram a apresentar estabilidade ao longo de junho. O Banco Central divulgou a sua ata do Copom, onde reduziu a taxa básica de juros para 2,75%. No momento que eu gravo o podcast, o Copom já reduziu essa taxa para 2,25%. Né? Observamos a melhora das atividades na maioria dos setores, os quais o fundo tem operações. A volta gradual da liquidez e a reabertura da atividade econômica, mesmo que lenta, já demonstra um cenário melhor para o médio prazo. Volta de operação de algumas unidades Fabris e volta de pedido de produção criam um cenário melhor de liquidez para os setores de logística e industrial, onde o GGRC 11 tem a sua diversificação. O nível de atividade continua bem abaixo do projetado e a maioria das operações estão em processo de reavaliação de projeções. A gestora continua seu processo de monitoramento de todas as operações, tarará. Em junho, em razão do fechamento do ano fiscal do fundo, terminamos o processo de reavaliação de todos os ativos da carteira. Devido ao trabalho de acompanhamento para melhoria e manutenção dos imóveis realizado pelo Departamento de Engenharia e Portfólio da gestora, os ativos integrantes da carteira, em sua maioria, tiveram uma reavaliação positiva, o que gerou uma valorização da cota patrimonial em 4,97% em 12 meses. Gleison, o que é essa reavaliação do patrimônio da gestora? Imagina que você tem um apartamento, que você tem comprado um apartamento, de repente em 2016. Quando chega o ano de 2017, final de 2017, você vai olhar no mercado quanto está valendo o seu apartamento. E aí, se você está em um apartamento que ele está bem localizado, é natural que ele se valorize ao longo do tempo. E é isso que as gestoras, né, com seus FIIs, fazem no final do exercício de cada período de 12 meses. Né? Eles reavaliam e aí, se houver, né, uma melhora, se houver um aumento do preço dos seus ativos, é natural que as cotas também vão se valorizar, né? Porque as cotas são um pequeno pedaço daquele FII. Okay? No mês de junho, o fundo passou a receber reajustado o aluguel do galpão logístico da Nicei, localizado em Colombo, e da Moinha em Iguaçu, tanto do galpão logístico São Miguel, quanto do galpão logístico de Cascavel, todos localizados no estado do Paraná, representando um incremento de aproximadamente 0,20% na receita dos aluguéis. Ok, distribuição de resultados, o fundo distribuiu 64 centavos, referente ao mês de junho. Vejamos o que mais. A redução dos rendimentos se refere principalmente ao pedido de postergação de pagamento dos aluguéis via medida judicial de um dos locatários, conforme fato relevante de 25 de maio. A gestora reitera que está envidando todos os esforços e medidas legais para contornar a situação. Vejamos aqui. Em junho também finalizamos o processo de negociação de parcelas de um dos locatários, conforme fato relevante, divulgado em 30 de junho. Após amplo debate e negociações realizadas devido às condições do setor de atividade da empresa e da análise financeira da locatária, visando manter a adimplência da operação, as partes ajustaram uma redefinição do fluxo de pagamento dos aluguéis até o fim do contrato, observando a liquidez da empresa, a manutenção do cap rate mínimo previsto em regulamento e a taxa interna de retorno da operação do fundo. E aí eles apresentam aqui um gráfico. E aí o inquilino, né, que fez esse reajuste do pagamento de seus aluguéis é a empresa Covolan. E aí nós temos o seguinte, o gráfico abaixo mostra a projeção de rendimentos da locatária pré e pós reperfilamento do fluxo de aluguéis. Ok? Então a Covolan sentou com o GGRC11 e disse, eu não vou conseguir pagar esse valor do aluguel devido à pandemia do Covid, eu gostaria que vocês entendessem, né? Naturalmente fizeram isso via medida judicial, e aí o GGRC11, depois de conversar muito com a Covolan, chegou a uma medida de que, vocês pagavam o valor X do aluguel de vocês e agora vocês vão começar a pagar um outro valor, então, para que vocês honrem com os compromissos de vocês do aluguel. E aí o que nós temos é o seguinte, a medida, ou seja, o valor que era acordado, né, que seria pago ano após ano, com o valor que eles já estavam pagando de aluguel e com o valor que eles vão pagar. Né? E aí nós temos o seguinte, o que a gente percebe, né, como eu estou fazendo o podcast, eu vou tentar traduzir a imagem. O que a gente percebe é que
o preço médio que nós vamos receber, cada cota vai receber, né, a ano, pós esse reperfilamento, pós essa negociação, ele aumentou. Ou seja, no curto prazo, o que nós temos é a Covolan, ela vai pagar um valor menor do que nós estávamos esperando, mas no longo prazo, como esses valores não estão sendo pagos agora, eles serão pagos no futuro. Então, ao longo do tempo, o que a gente vai perceber é que até 2033 nós vamos ter um aumento gradual do reperfilamento dessa dívida. Ok? Vejamos aqui o resumo financeiro da operação. E aí eles fazem, né, para a gente. Nós tínhamos o fluxo total pré, ou seja, o que a Covolan estava pagando até então, de 129 milhões, que ela vai pagar até 2034, perdão, e o fluxo pós será de 133 milhões. Então a gente percebe que vai ter um aumento percentual de 2,58%. Ok? Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Vamos ver agora as receitas de locação do fundo. Quanto o fundo recebeu em junho de 2020. Receita de locação em junho de 2020, R$ 4.102.000. Receita de renda fixa, R$ 193.000. Receita de locação é aquilo que o FII recebeu relativo aos seus inquilinos, ok? O aluguel de seus inquilinos. E receita de renda fixa são as aplicações financeiras do fundo. O fundo tem dinheiro em caixa e ele aplica isso no Tesouro Direto, em um CDB de um banco de primeira linha, e ele recebe, né, juros por essa aplicação. O total de receitas, né, receita de locação mais receita de renda fixa, R$ 4.295.000, total de despesas, R$ 809.000. Então, se nós pegarmos a receita e subtrairmos as despesas, nós teremos um rendimento de R$ 4.161.000, o que daria uma média de 64 centavos por cota. O dividend yield, aqui nós temos uma relação dividend yield, e o preço médio por cota, né, que é pago por cada cota. A gente percebe que em janeiro de 2020 o dividend yield era de 75% e esse valor foi caindo, e agora nós estamos com um dividend yield de aproximadamente 46%. O fundo em janeiro de 2020 pagou R$ 1,04 por cota, e aí esse valor foi caindo, e agora nós, em junho de 2020, ele está pagando 64 centavos por cota. Ok? Vejamos aqui, nós temos uma distribuição de resultado por locatário em junho de 2020 e uma distribuição de resultados por locatário nos últimos 6 meses. Ok? Então, nós temos de janeiro de 2020 a junho de 2020. E aí aqui, como nós temos diversos inquilinos, né, eu vou citar só os inquilinos que representam, que pagam um valor maior aqui. Nós temos a Ambev, que pagou o equivalente a 9 centavos por cota em junho de 2020. Nós temos a Copobras, que pagou 10 centavos por cota, depois nós temos a Geffer, 6 centavos por cota, e nós temos a amortização de caixa, que representou 10 centavos por cota. Nos últimos 6 meses, da mesma forma, nós temos a Ambev, que pagou 51 centavos por cota, a Copobras, 57 centavos por cota, a Covolan, 58 centavos por cota, e a Suzano, 79 centavos por cota. E aí, se nós pegarmos a distribuição de resultado por locatário dos últimos 6 meses, ou seja, quanto cada locatário pagou nos últimos 6 meses, e a gente juntar tudo isso dividindo pela quantidade de cotas, nós vamos chegar a um resultado de R$ 4,47 por cota. Ou seja, se você tivesse comprado em 1º de janeiro 100 cotas do GGRC 11 e no fechamento de junho de 2020 você continuasse com essas cotas, cada cota teria recebido R$ 4,47. Vejamos aqui o que nós temos. Variação nominal da cota, né? Quanto variou o valor da cota em junho de 2020, 11,95%. Os rendimentos representaram 0,46%. A rentabilidade bruta do fundo foi de 12,48%. O dividend yield do período, se comparado com a porcentagem do CDI, representou 257%. Então, conseguiu bater com folga o CDI. E aí nós temos que o IFIX rendeu apenas 5,5% e o CDI líquido do período rendeu 0,18%. Ou seja, a rentabilidade bruta do fundo foi de 12,48% e o CDI líquido foi apenas de 0,18%. E o IPCA, que é a nossa inflação, rendeu 0% referente a junho de 2020.
Aqui nós temos uma tabela com cotistas por estado, que daí no podcast eu vou limitar essa questão. A rentabilidade desde o início do fundo também eu vou limitar. O número de cotistas vem aumentando significativamente. Vejamos o que nós temos aqui. A tipologia dos contratos, isso é importante que a gente saiba, né? 54% do patrimônio líquido do fundo está alocado para inquilinos do segmento industrial e 45% da área de logística. E aí nós temos a tipologia, né, e aí nós temos a distribuição geográfica desse fundo. 7,4% no Nordeste, 20% no Centro-Oeste, 36% no Sudeste, 36% no Sul. O ramo de atividade dos inquilinos do fundo, né, nós temos 25% na área de química ou petroquímica, 24% metalurgia e siderurgia, comércio varejista 14,9%, têxtil 20,45%, agronegócio 7,55% e alimento e bebidas 6,6%. O índice de reajuste, como são reajustados os aluguéis do fundo? 84% são reajustados de acordo com o IPCA, que é a nossa inflação, 13,2% de acordo com o INPC, né, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e 2,5% de acordo com o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado. O vencimento dos contratos, 35% dos contratos vencem em 2030, 26% dos contratos vencem em 2026, 19% dos contratos em 2027 e 18% em 2025. Então nós temos uma folga muito boa, né? Nós cotistas temos uma folga muito grande porque nós sabemos que os contratos dos inquilinos do GGRC11 eles são de longa duração, né? E aí nós temos aqui os ativos, né, que o fundo tem, e aí só para citar alguns, nós temos Cepalgo, Jeffer, Camargo, Copobras, Aetra, Covolan. Nós temos agora uma nova modalidade, uma nova alocação na modalidade BTS, né, que tem via fato relevante, que eu recomendo que quem seja cotista ou queira se tornar cotista dê uma olhada, né, que o fundo fez uma nova alocação. Nós temos, na área de logística, nós temos Nissei, Ambev, Moinho Guaçu, nós temos Hering, nós temos Ambev. Então, basicamente, pelo vídeo de hoje era isso. A gente não consegue cobrir detalhe por detalhe, mas eu espero ter, nesse podcast, nesse vídeo, eu espero ter conseguido detalhar o máximo possível. Eu tive alguns problemas com a gravação do áudio, então eu vou gravar vídeo, depois vou jogar numa tela para poder fazer uma edição. E quem está ouvindo esse podcast, se tiver alguma dúvida, né, se você estiver no YouTube ou no podcast, tiver alguma dúvida, vai lá nas nossas redes sociais, coloque nos comentários ou entre em contato com a gente que a gente tenta ajudar vocês da melhor maneira possível, beleza? Então lembra de seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, no Instagram e no YouTube, de compartilhar esse podcast ou esse vídeo e, de repente, né, aquele teu amigo que tem ou queira ter GGRC11 na carteira, mas não conhece muito bem, manda para ele esse podcast, manda para ele esse vídeo. Então, pelo podcast de hoje era isso, agradeço todo mundo e até mais.